Carol, bom dia. Continuando aí nossa trilogia, hoje é o 7º vídeo e eu vou falar do neto mais famoso que o Dudu teve. Esse neto foi filho de Oranian com Torozi, princesa do reino Elempê, da tribo dos Tapas, filha de Elempê, que no pé é a palavra Tapas em português. E Xangô ele se torna o terceiro Obá de Oió e quarto Alafim do povo Yorubá. Como? O pai dele, como eu já contei no primeiro, segundo e terceiro vídeo, Oranian, era o sexto filho de Odudua com Lacandi, uma mulher que foi sequestrada de Irequiti pelas mãos de Ogum, vulgo Ogum, chamado de Odé Topé e conhecido pelo nome de batismo como Ocambi, primeiro filho de Odudua. Oranian cria a cidade de Oió, como está falado no primeiro, segundo e terceiro vídeo. Quem tiver alguma dúvida, por favor, eu peço que volte até o primeiro, segundo e terceiro vídeo. Vocês vão entender tudo que eu vou estar falando agora nesse 7º vídeo aqui. Sem esquecer de dar o like, assinar no nosso canal e clicar no sininho aí, beleza? Assim vocês vão estar recebendo notificações de novos vídeos. Então, voltando lá em Xangô, Oranian, o pai dele morre, Odudua, que era o Alafim do povo Yorubá, e Oranian herda esse cargo. Mesmo sendo o sexto filho, ele herda o cargo de Alafim e assume a cidade de Leifer. Oranian decide entrar em guerra com os povos Tapas e outros povos Ewe, os Fon, que sempre falavam mal do pai dele, sempre invadiam territórios do povo Yorubá. Procura um Babalaô, Babalaô explica a Oranian tudo que ele tem que fazer, mas que ele não entrasse em guerra. Quando ele chegasse em um certo local, que ele soltasse uma cobra que o Babalaô deu para ele, com algumas espécies de magias amarradas nessa cobra. E essa cobra ia sumir no meio da areia do deserto, e ali ele criaria um novo acampamento e ficaria por ali, e que esse acampamento ia prosperar muito. Assim Oranian fez tudo que o Babalaô pediu, criou a cidade de Oió, se tornando o primeiro Obá de Oió, governante ou rei de Oió, e segundo Alafim do povo Yorubá. Desculpa. Oranian já tinha um filho. O primeiro filho de Oranian se chamava Adjaka, conhecido como Dadá, pois ele tinha cabelos cacheados, encaracolados. No povo Yorubá, homens que têm cabelos cacheados e mulheres que têm cabelos cacheados, esse cabelo cacheado é chamado de Dadá. Dadá Adjaka se torna o segundo Obá de Oió e terceiro Alafim do povo Yorubá, logo após a morte de Oranian. Porém, antes de Oranian morrer, eu já falei no primeiro, segundo e terceiro vídeo que Oranian faz tratados com esses povos em vez de entrar em guerra, pois Oranian era muito político, até hoje é conhecido como o rei Yorubá mais político daquela época. Um dos tratados foi com a tribo Tapas, com o rei Elempê, onde ele se casaria com Torozi, uma das filhas de Elempê, e teria um filho, para que esse filho fosse criado na tribo dos Tapas e formasse uma aliança entre essas duas cidades, entre essas duas etnias, os Tapas e os Yorubá. Os Yorubá sempre tiveram homens e mulheres que eram chamados de semideuses ou totalmente deuses, pois descendiam de Odudua, que era considerado um deus vivo na terra. E Odudua também teve algumas mulheres, algumas cônjuges que também eram consideradas deusas, como a mãe de Osoto Kansoso, Opa-Oká, que também não é o nome verdadeiro dela, mas ela é conhecida como Opa-Oká. E em respeito ao Giledê, que é o culto feminino, o culto que as mulheres cultuam as Yami ou Sorongá, não é permitido ficar falando o nome das Yami assim em rede social, em locais públicos, Mas depois, quem tiver dúvidas e quiser me procurar, pode me chamar no meu Facebook, Thiago Cantador, e lá eu tiro outras dúvidas que aqui eu não posso estar falando, em respeito às religiões, aos cultos afrodescendentes, e também existem muitos segredos. Por isso que meus vídeos não falo nada de magia, nada de segredo. Eu falo do que aconteceu, o homem e a mulher que viveu, que depois que morreu viraram os ancestrais que nós cultuamos hoje. Então o que acontece é que
Dada de Acá, ele era muito desprovido de guerra, era o homem que tentava mais pacificar as coisas, mais na diplomacia, e sendo que precisava de Xangô, Xangô vinha para ajudar ele em algumas batalhas, em outras coisas mais. E as pessoas de Oió começou a valorizar muito, né, a valorizar muito Xangô. Antes de Oranian morrer, Oranian criou um grupo chamado Ogboni, né, é um grupo feito por homens muito especiais, homens esses que faziam partes de cultos, que faziam partes do exército, generais, capitães, homens esses que tinham comércios, que eram donos de comércios e tinham financeiramente tinham uma vida muito boa, estável. Então eram homens importantes para a comunidade de Oió e de Ifé também. Esses homens eram os homens que tinham que julgar as pessoas de patente, as pessoas ricas, e também eram homens que criavam leis. Eles criavam as leis e o Obá executava, né? Seria uma espécie de Supremo Tribunal Federal ou Câmara dos Deputados. Eles criam as leis, né? E o Supremo Tribunal Federal vai lá e executa. Então a Câmara dos Deputados com o Senado e o Supremo cria as leis, porém o Supremo que executa. Nesse caso, quem executaria era o presidente, né? Que o presidente até então nessa época era Dada de Acá, era Oranian, né? Depois veio ser Xangô e etc. Então o que acontece? Dada de Acá sempre chamando Xangô. Xangô vinha, destruía os inimigos, fazia, acontecia, era uma espécie de popstar quando chegava em Oió. Todo mundo paparicava Xangô antes de valorizar o seu próprio rei, que era irmão de Xangô, por parte de pai. Então o Oió era uma cidade nova que precisava de crescer. E para crescer, como todo mundo sabe, quem assiste muitos filmes épicos e quem estuda a história sabe que muitos países hoje que são países de superpotências, né, subdesenvolvidos, muito ricos, são países que sempre entrou em guerra, né? Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, né, até mesmo o Israel, um país muito rico e sempre está em guerra. Pois a guerra agrega muito valor, muito dinheiro, muitos espólios e muitas coisas mais. Então, desde aquela época também a guerra já dava muito dinheiro. E Oió, para crescer, tinha que ter comércios, tinha que ter caminhos de comércios, né? Fazer essas alianças que Oranian já tinha feito e partir para a guerra. Com isso, o povo da cidade de Oió, juntamente com os Ogboni, eles destronam Dada de Acá, o irmão mais velho de Xangô, e coloca Xangô no local de Dada de Acá. Nada que Xangô também já não queria fazer. Só teve o apoio desses povos aí, do grupo Ogboni, da população de Oió. Então, para ele foi bom demais. E Xangô fez. Xangô em 7 anos criou várias leis, né? Leis essas que até hoje alguns povos executam lá na Nigéria. Povos também que são do Islã, né? Como mulher trai marido, executada no meio da rua. A pessoa rouba, perde uma mão, rouba a segunda, perde 2 mãos. Muitas leis como essas aí foi o próprio Xangô que criou. Xangô então vira o terceiro Obá de Oió, quarto Alafim do povo Yorubá, e em 7 anos ele invade muitas cidades, muitas tribos, traz muitas riquezas, cria-se culto, cria-se comércio, cria-se leis e faz o seu nome, o nome dele no caso. Porém Xangô ele também era muito vaidoso, né? Era um homem de estatura baixa, não era um homem como os outros que foi considerado orixás, que eram sempre homens altos, acima de 1,90 m. E pelos documentos de Oió, Xangô ele não tinha mais de 1,90 m, ele tinha menos. Mas mesmo assim, Xangô ele era um homem muito respeitado e é até hoje o rei Yorubá mais respeitado e mais temido do povo Yorubá. Xangô era um homem que falava sempre gritando, falava alto, né? Falava alto. E a voz de Xangô era muito rouca, que lembrava o som do trovão, né? Do raio. E Xangô cultuava o fogo. Todo mundo sabe que Xangô tem uma lenda, né?
O Itã, que se fala que Xangô pede para Oiá, a esposa dele, ir pegar um líquido. Esse líquido era um líquido que botava na boca e aí ele cuspia fogo. Que hoje século 21, 2021, nós sabemos que existem muitos líquidos que você pode botar na boca e atirar fogo pela boca, como o próprio querosene. As pessoas dentro do circo de Solé e outros circos fazem isso. Gasolina é muito mais inflamável, então se você fizer isso, você tem que ter um sopro muito forte para que o fogo não chegue até a sua boca. Temos o álcool e temos alguns tipos de óleos também que pegam fogo, né? Diesel e muitos outros combustíveis aí, né? Ou seja, combustíveis líquidos que você pode colocar na boca e fazer fogo. Mas naquela época tudo era novidade, tudo era magia. Eu costumo dizer, se você tivesse uma máquina do tempo e pegasse uma pistola, né, uma pistola calibre .40 aí, e voltasse no tempo, lá no tempo de Ogum, encontrasse Ogum e desse um tiro no peito dele, Ogum ia morrer. E você ia chegar aqui hoje no século 21, ia ser conhecido como o homem que matou Ogum. Isso mostra que todos os nossos ancestrais que cultuamos eram humanos, né? Eles faziam tudo que eu e você faz. Porém, naquela época, aquele humano ele era muito especial, pois ele era provido de muita inteligência, muita força, né? E as pessoas daquelas cidades, daquela época, naquelas tribos, não tinham tanto conhecimento assim. Então um homem chegava, uma mulher chegava com muito conhecimento, ele se tornava muito popular. Então, esse líquido que, vamos dizer que poderia ser hoje, né, o querosene, mas naquela época petróleo já existia há muito tempo, não o petróleo já todo formado em gasolina e etc, mas existia petróleo, nós sabemos disso, né? Até porque petróleo vem de fóssil, né? E fóssil vem de que fóssil é animais mortos há muitos e muitos anos, como dinossauros e outros. E aí Xangô descobre isso, começa a ser um homem ligado a fogo. E se tem alguns Itãs, não é comprovado, mas que diz que a família de Xangô eles tinham uma espécie de pedra de fogo, né? A palavra é pedra de fogo, no Yorubá, Ota-Ará, né? Pedra de raio. E essas pedras são pedras vulcânicas, que realmente elas existem até hoje, mas lógico, o homem não fica indo lá pegar perto do vulcão. São pedras que, quando ela sai de dentro do vulcão, ali, expelida pela larva, quando ela cai em um local um pouco mais frio, ela dá aquela esfriada, cria uma casca, que você consegue pegar ela. Se você jogar com muita força, onde ela atingir, ela vai estourar, dentro dela ainda tem larva, e a larva vai pegar fogo, né, se for algum objeto, alguma matéria que pega esse fogo, né? E quem já assistiu até o filme Arca de Noé, o último que fizeram agora, tem sobre essas pedras, tem lá Noé e outros com uma pedra dessa que bate, aí pega fogo, eles tocam fogo em alguma coisa. Então essas são conhecidas como os Ota-Ará, pedra de raio, né? Mas o certo é pedra de fogo, seria Ota-Onon, né? Ota-Inã. E Xangô, quando ia pra guerra, ele tinha do lado dele, chamada de Zingala, no Yorubá, que é uma bolsa, uma espécie de bolsa feita de couro, onde ele guarda moedas, joias, né, de riqueza, onde ele passasse para conquistar aquele povo, aquelas pessoas humildes. Então ele jogava ali o dinheiro que ele conquistava, e também as pedras de raios, né, ou pedra de fogo. Quando ele ia para a guerra, ele jogava, atingia as pessoas ou alguns lugares, e aquilo pegava fogo, e as pessoas tinham medo dele. E quando ele estava chegando, uma estratégia dele era botar esse líquido inflamável na boca, expelir o fogo ali, e quem estava vendo aquilo não era normal, um homem, né, soltar fogo pela boca. Então muitas vezes ele partia para a guerra, ia lutar contra o inimigo, mas o inimigo fugia, pois nunca tinha visto um homem soltar fogo pela boca. Então aquele homem não era normal. Hoje em dia seria um homem de circo aí, que bota querosene na boca e faz fogo. E com isso Xangô fez muitas conquistas, teve muitas conquistas, trouxe muitas riquezas para a cidade de Oió. Se diz um Itã também que Xangô lutou contra as Yamin. Na verdade não lutou assim de forma agressiva, de pancada, etc, mas que ele enfrentou as Yamin, e que as Yamin, com raiva dele, matou a filha dele que estava num pé de Obi, tá? E aí com isso ele criou o culto de Egungun. E existe outro Itã que se fala que existia um fazendeiro em Oió chamado Alapini,
que Alapini saiu para trabalhar e deixou os 3 filhos em casa. Esses 3 filhos, Alapini disse que não podia, naquele dia não podia comer, não podiam fazer nada, tinha que ficar em jejum, pois era o dia do Awo, o dia determinado pelas Yamin Sorongá de ninguém fazer nada, ficar todo mundo parado, quieto, sem se alimentar, né, até um certo horário. E isso também aconteceu na cidade de Ire, quando Ogum chegou e ninguém falou com ele, ele matou todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos e todo mundo. E então essas crianças, esses filhos de Alapini, comeram, fizeram festa, brincaram, e quando Alapini chegou, os 3 estavam mortos. Alapini então vai atrás de um babalaô. O babalaô explica para ele tudo que ele tem que fazer, pois Alapini pede para o babalaô algo para que ele possa ver os seus filhos pelo menos uma última vez. E o babalaô ensina todo o ritual, tudo que ele tinha que fazer, e pegasse uma vara de Atori. Atori é o nome dado ao pé de Amora em Yorubá, tá? Ele pega o Atori, uma vara de Amora, que é uma vara muito respeitada pelo orixá Egungun. O orixá Egungun é aquele orixá que come a carne e devolve o osso. A palavra Egun significa osso. Egungun, osso do osso, ou seja, ancestral do ancestral, ao nosso entendimento, ancestral primordial. Alapini então faz tudo que o babalaô pede e invoca os 3 espíritos dos 3 filhos dele. E com isso Alapini não gostou muito do que viu e manda fazer roupas com pedaços de panos na cidade. Ele sai pegando um pedaço de pano lá e mandando as mulheres fazer roupa, espécie de boneco, roupa toda fechada, e ninguém visse o que ele viu, né? Aquele vento distorcido, aquela imagem distorcida, que eram os filhos dele. Depois disso, Alapini sai na rua com esses filhos dentro dessas roupas, vai até o Afim, o castelo onde estava Xangô, mostra a Xangô, um homem que acreditava muito em feitiço e magias, tanto que ele mandou que Oiá pegasse esse líquido inflamável. Mas também Xangô era muito inteligente, muito estratégico. Xangô já tinha perdido uma filha que ele gostava muito para Yamin, então ele fala para Alapini invocar a filha dele, e se não conseguisse, que ele ia matar o Alapini, né? O homem Alapini, o fazendeiro. Alapini consegue fazer isso. E Xangô já tem uma ideia de criar um culto os ancestrais. E aí ele cria o culto a Egungun, pois Egum já existia. A Egum sempre morou na floresta, no Ibo. Tanto que orixás ligados à caça, eles têm muitos conhecimentos sobre Egungun. Mas aí Xangô cria-se o culto de Egungun na cidade de Oió, onde historicamente é fato verídico que a cidade de Oió existe até hoje, e foi na cidade de Oió que criou-se o culto de Egungun pelo próprio rei Xangô, terceiro Obá de Oió, quarto Alafim do povo Yorubá. Xangô, ele cria-se o culto, se tornando o primeiro sacerdote do culto de Egungun, chamado de Ogé, o homem que está sempre em contato, ali direto com o Egungun. É o homem que segura o Ixan, que é feito de Atori, a vara, né, que é da árvore de Amora. E o Egun respeita muito o pé de Amora, pois é onde ele descansa, né? Onde ele fica descansando às vezes. Então ele respeita muito Amora. E os outros Egunguns, que são espíritos de pessoas mortas que foram importantes dentro de algum culto, dentro da sociedade, etc. Eles respeitam muito o pé de Amora justamente por causa de Egungun, o orixá Egungun. Com isso, Xangô se torna o primeiro Ogé e se torna o primeiro Alapini, pois ele dá o nome do sumo sacerdote do culto de Alapini. Tá? Alguns acreditam que ele se tornou o segundo Alapini, pois o Alapini, o fazendeiro, se torna o primeiro sumo sacerdote do culto. E aí, no caso, Xangô seria o primeiro Ogé. Porém, dentro do culto de Egungun, existem 3 cargos supremos. O primeiro é o Alapini, que é o sumo sacerdote do culto Yorubá. Do culto de Egungun. Ele é o sumo sacerdote, ele seria o papa do culto de Egungun. Abaixo do Alapini existe o Alagbá, que é o homem mais velho do culto de Egungun. É o homem que tem uma casa, né, um templo de culto a Egun. Então ele é o mais velho dentro daquele culto, ali dentro daquela casa de culto.
E abaixo do Alagbá existe o Ogé, que é o homem que conversa ali diretamente com Egungun, que traduz o que ele fala, que traduz para Egungun que nós falamos em português ou em outro idioma, e etc. O homem que está sempre em contato com Egungun. É quem controla, né? Existem alguns itãs que falam que o único homem, tá? Não divindade, o único homem que controla Egungun é o Ogé. E lembrando que um Alagbá, um Alapini, antes de ser Alagbá e antes de ser Alapini, eles são Ogés. Então aqui vai subindo e trocando de patamar, tá ok? E Xangô, cria-se o culto de Egungun, fica-se mais famoso, mais conhecido. Porém Xangô era muito vaidoso, como eu falei, e acaba fazendo algumas coisas erradas. Acaba também que só quer ir pra guerra. E quando Xangô vai pra guerra, ele levava muitas pessoas junto com ele, homens e mulheres, né? As mulheres que eram esposas desses grandes guerreiros e etc. E automaticamente muita gente morria, né? Como é o normal em guerra. Xangô então ele começa a fazer essas coisas erradas por causa de vaidade. E o grupo Oboni que colocou Xangô no poder, juntamente com o próprio povo, destrona Xangô, né? Pega o irmão de Xangô, Dadá de Acá, que estava exilhado na cidade chamada Cossô, que é a província de Oió, e coloca Dadá de Acá no lugar de Xangô. Porém Xangô não tinha só que ser destronado e tirado ele da cidade de Oió e mandar ele embora, pois ele era um homem muito famoso, muito conhecido, muito temido, e era muito fácil ele ir embora, passar um tempo, ele juntar um grande exército, voltar e destruir a cidade e tomar tudo de novo. Pois ele era um grande guerreiro, foi criado na tribo dos Tapas, onde surgiu todos os grandes guerreiros da história iorubá e etc. Xangô tinha que morrer. As 3 formas que deram para Xangô morrer, a primeira era que ele tinha que lutar com um grande guerreiro até a morte. Se ele ganhasse, tudo bem, ele continuaria no trono. A segunda, ele comeu algumas espécies de ovos de pássaro, que esses ovos eram coloridos, né, de várias cores e envenenados. Então ele comia, entrava num quarto que existe no castelo do rei, Alafim, do senhor do castelo. Lá ele ficaria 3 dias, que é o tempo ideal, o tempo certo pela ciência do corpo, né, do Ará, deixar de produzir pulso eletromagnético. Ou seja, parou de produzir eletricidade, realmente está morto. Aí depois de 3 dias eles iam abrir para saber se a pessoa estava morta ou não. E a terceira era ele se matar de alguma forma, né? Ser homem o suficiente para se matar. Então Xangô, que não queria perder o trono, ele, por ser muito vaidoso, ele pede para lutar contra esse grande guerreiro. Ele luta, mas ele perde a luta e dizem que ele, triste, né, em depressão, ele fugiu e foi parar lá na cidade de Cossô, onde ele comandava antes de ser o terceiro Obá de Oió, antes de destronar o irmão junto com o grupo Oboni. E Xangô leva sua esposa, né, a esposa dele mais amada, chamada de Oyá, que era considerada uma divindade viva. E tanto que quando Xangô criou o culto de Egungun, ele amava tanto essa esposa, que quando ele criou o culto de Egungun, ele deu o cargo para ela, dentro do culto, de Iagã. Gã vem de Ogã, significa líder, chefe de alguma área, né? Alguma coisa específica ali em algum local. E ele deu para Oyá o cargo de Iagã, que dentro do nosso culto do candomblé e etc, nós conhecemos esse cargo de Oyá como Iabagã, né? Que seria uma espécie de qualidade, mas porém qualidade não é vida, né? Não é avatar, não seria uma nova Yansan que morreu e voltou, não, é a mesma mulher, só que ela recebeu o título, né? O cargo de Iagã, título não, o cargo de Iagã, que era a líder das mulheres dentro do culto de Egungun. Uma mulher que tem um título de Iagã ou Bagã, ela é líder das mulheres, ela que é a pessoa responsável por ir atrás de mulheres para colocar dentro do culto de Egungun para ter cargos, tá? Existe títulos e existe cargos. Cargos são aquelas pessoas que fazem as coisas ali, mas fica por trás dos bastidores, tá? Dentro do culto de Egungun, só quem vira sumo sacerdote ou sacerdote é homem, pois Egungun é um ancestral masculino. Então quem cultua o ancestral masculino é o homem. As mulheres cultuam os ancestrais femininos, as ancestrais femininas que são as Yami-Osorongá, que é no culto do Geledê, que aqui no Brasil eu não conheço. Existe nem Nigéria. Aqui no Brasil, se tiver, eu não conheço. E quem cultua é mulher. Quem cultua Yami-Osorongá é mulher, tá? Homem não se cultua Yami-Osorongá, pois homem é homem, ele cultua ancestral masculino. Então, até por isso que Oyá, Orixá Oyá, o Yansan, ela tem um cargo, né, um título,
como algumas pessoas chamam de título, mas o correto é cargo, de Iagã, ou Oiabagan, né? É a líder das mulheres do culto de Egungun. E ela é muito respeitada pelos próprios Egunguns, por causa disso. Voltando lá, Xangô é destronado, foge para Coçô. Lá dizem que ele ficou depressivo durante alguns dias e que se mata. Diz que Xangô, Obaçô, o rei se enforcou. Algumas pessoas chegaram em Oió, falando para o grupo Oboni, para o atual rei, né? Novamente, que era o irmão de Xangô, que se tornou aí o quarto Obá de Oió e quinto Alafim do povo Yorubá, Dadá de Acá, dizendo que Obaçô, o rei se enforcou. E com isso, algumas outras pessoas que não acreditavam, que não queriam que o rei tivesse se matado, até porque ele se matar logo o Xangô ia ser, né, para eles era uma coisa assim muito estranha, Xangô ter feito aquilo. E vai lá, não vê o corpo de Xangô enforcado, ou se viu, tiraram o corpo de Xangô e deram um sumiço nele. Volta dizendo que Obacoço, o rei não se enforcou, Logo depois disso, aconteceu que viram Xangô, alguns aí já Itã dizem que alguns Itãs que viram Xangô com sua esposa, com Oiá, e durante 7 dias ele viveu por ali, por Coçô, e depois sumiu de uma vez. Ninguém mais viu eles com seu corpo humano. Então acreditam-se que, como Oiá era uma deusa na terra, que Oiá foi com Xangô para o Orum. E aí Xangô virou uma divindade. Assim criaram um culto para o Xangô. E hoje o culto em Oió, abaixo do culto de Egungun, o culto mais famoso e maior culto que existe na cidade de Oió é o culto a Xangô. Tanto que todos os reis que sentam no trono, né, e que sentam no trono até os dias de hoje, depois de Xangô, ele tem um nome próprio dele, de batismo, esse rei, porém também é chamado de Xangô. É como aconteceu em Roma com Júlio César, que foi o primeiro imperador de Roma, e todos os homens que sentaram no trono de Roma depois disso, Júlio César, tinham o nome deles, mas também era chamado de César. Ou seja, o nome Xangô virou um título, equivalente ao título majestade, rei, senhor de território. Dadá de Acá volta, sendo o quarto Obá de Oió, quinto Alafim do povo Yorubá, porém ele já volta mais temido, ele volta um homem de cabeça feita. Agora ele não vai mais ser aquele cara desprovido de guerra. E aí sim, ele faz muitas coisas que o irmão fez. Vai invadir territórios, vai conquistar riquezas e etc, etc. Dadá de Acá se torna um grande rei, depois, no caso, no segundo mandato dele. E Dadá de Acá morre, deixando seu filho no local, deixando seu filho como o quinto Obá de Oió, sexto Alafim do povo Yorubá. O filho de Dadá de Acá, conhecido como Aganju, sobrinho de Xangô, que no Brasil, dentro do candomblé, seria uma qualidade de Xangô, mas dentro do culto Yorubá tradicional e dentro da mitologia Yorubá, Aganju ele era filho de Dadá de Acá, que Dadá de Acá, por sua vez, era sobrinho ou irmão de Xangô. Então, Aganju era sobrinho de Xangô. Tanto que ele não era Xangô que existe alguns itãs e até orim, músicas dentro do culto do candomblé, que se fala que Aganju ele fazia parte do culto Ogboni, do mesmo culto que destronou o pai dele, depois botou o tio, depois destronou o tio e botou o pai de volta. Porém, Aganju nessa época não era vivo, ou se fosse vivo ele ainda era criança. Mas ele adulto fazia parte do grupo Oboni. Existe até um orim, uma cantiga que se canta na roda de Xangô que fala Aganju orixá ao Oboni, Aganju orixá do culto Oboni, Aure, Xangô, Aure, nos dê boa sorte, Xangô, nos dê boa sorte. Por que Xangô? Como eu falei, todos os homens que sentavam no trono depois de Xangô era chamado também de Xangô, pois a palavra Xangô, o nome Xangô virou título, como majestade, rei, etc. Então, Aganju fazia parte do grupo Oboni, criava leis, e criou muitas leis, também fez muitas guerras, invadiu muitos territórios, conquistou muitos locais e mantendo sempre Oió uma cidade rica, uma cidade imperata. E Aganju fazia parte do grupo Ogboni, quem julgava as pessoas, e se tornou um grande rei julgador, um grande rei justo, de julgar as pessoas justamente pelo crime que elas cometeu. Não dava uma punição maior do que ela merecia ou menor do que ela merecia pelo crime que cometeu.
ok? Então peço a vocês aí, marque o sininho, se inscreva no canal para poder receber notificações de novos vídeos. E no próximo vídeo eu vou estar falando aí levando para frente, chegando até Afonjá, que era um primo distante de Xangô, tá? Que era o grande senhor da cavalaria de Oió. E o que Afonjá fez para o povo Yorubá, ok? Odabó, até logo.